Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Mara Machado, essa é a segunda edição do podcast Saúde Sustentável e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Gilberto Natalini, médico de formação, um ambientalista por convicção e um defensor incansável das causas sociais. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer receber você nessa sessão hoje desse podcast. Obrigado, Mara. Eu queria agradecer você, a oportunidade de estar aqui conversando, cumprimentá-la, que eu sei da sua luta, do seu trabalho, da sua dedicação, que é imensa, e também cumprimentar aqueles que vão nos assistir ou estão nos assistindo nesse momento, deixar um abraço para todo mundo. Muito bom. Vamos começar, então, essa discussão. O nosso tema do nosso podcast é saúde sustentável e eu queria começar perguntando para você, Gilberto, há 100 anos atrás foram feitos aí os grandes estudos sobre a formação médica, aonde se chegou à conclusão de que o mais importante era tratar doenças, trabalhar toda a biologia humana dentro das paredes dos hospitais. 100 anos se passaram. Tantas mudanças nós vivemos. Você, como médico, hoje vê a formação médica avançando para tentar atender às necessidades da sociedade ou isso ainda... estamos há 100 anos? Acho que ainda estamos bem, assim, talvez uns 90 anos. Eu quero dizer para você e para os nossos amigos e amigas que eu me formei em 75 na Escola Paulista de Medicina. E eu aprendi ali, mesmo como estudante, e depois como residente, depois como médico, eu exerço a profissão até hoje. Eu sou cirurgião e eu nunca deixei de exercer a medicina, embora tenha feito outras atividades na vida. E aí eu aprendi que saúde é primo irmão ou irmão gêmeo do meio ambiente. Não consegue ter saúde se você não viver num lugar saudável. Eu aprendi isso aí na vida, na profissão. A escola não me ensinou isso. A escola tentou me ensinar através do professor Walter Lezer, do Dr. Baruzzi, lá na medicina preventiva, eles se esforçavam, mas o grosso do curso médico, ele é dentro das paredes, como você disse, né? É o diagnóstico, é o equipamento, é o medicamento, é a propedêutica e a questão ambiental, ela fica em segundo, terceiro, quarto plano. Infelizmente, isso ainda continua no currículo médico, nas escolas médicas, e eu posso dizer para você, sem errar, piorado. Porque um pouco de humanismo a gente ainda aprendia. Hoje eu acho que o humanismo ficou também em segundo plano e aí piora ainda mais a situação da profissão. É verdade. E a saúde pública global vem sofrendo muitas pressões, né? E elas são evidentes, né? A gente está vivendo uma resistência antimicrobiana, a gente está vivendo hesitação vacinal, né? Nunca se viveu isso, mesmo aqui no nosso país. Doenças causadas pelo clima, envelhecimento da população, as doenças crônicas. Em que fórum isso está sendo discutido? Num fórum médico, de políticas públicas? Aonde isso está sendo discutido? Eu acho que está sendo discutido, sim. Tanto no poder público, como na área privada, como nas organizações sociais não governamentais. Essa preocupação que você tem e teve a vida toda, e eu também tenho, ela vem sendo introjetada no dia a dia da profissão, do exercício da medicina e também na área de saúde como um todo, com todas as profissões. Mas o que está sendo feito, debatido, construído ainda é muito aquém do que nós temos feito de destrutivo. Tanto, em nome do progresso, nós temos destruído a natureza e, de certa forma, nós temos destruído, de certa forma, a alma humana. Porque hoje a pandemia de depressão, de distúrbio psicológico que a gente tem no mundo, ela é causada pelo individualismo,
por uma série de coisas que nós não vamos aprofundar aqui, mas que causam sofrimento psicológico nas pessoas. E o sofrimento físico, o adoecimento, é causado principalmente pela grande devastação que o tal progresso, entre aspas, está causando nos recursos naturais, na mãe natureza. Então, eu acho que nós, embora tenha essa discussão sido introduzida, ela ainda é muito aquém e pior, o falar ainda é muito maior do que o fazer. Então a gente está aí com uma defasagem grande que está causando prejuízo, morte, adoecimento. Vejo a explosão de casos de câncer. Exato. Né? Eu como médico, eu nunca peguei tanto caso de câncer. Por quê? Isso é à toa? Não. Isso é agrotóxico, isso é conservante na comida, isso é poluição do ar, que estão produzindo tumores nas pessoas. Alguém está colocando isso em prática hoje? É muito difícil a gente ver alguém preocupado de fato, tomador de decisão, quer dizer. Então, nós estamos sofrendo muito porque existe uma diferença muito grande entre a intenção e o gesto. Essa diferença está existindo na humanidade, infelizmente. É uma distância muito grande entre a política pública e aquilo que efetivamente está acontecendo com a sociedade. Eu acho que o crescimento populacional, a alteração climática, o avanço tecnológico, tudo isso a gente tem que realmente dizer, olha, a gente veio avançando, mas nós precisamos começar a discutir um pouco mais o que é que está levando a todos esses casos, né? Eu acho que a urbanização crescente sem planejamento, eu acho que é uma das causas principais do que a gente está vendo dentro desse cenário. A urbanização desregulada, né, desplanejada, adoidada, vamos falar esse nome aí. Você vê, o Brasil tem 10 milhões de pessoas vivendo pendurado em barranco. Você viu Minas Gerais, o que aconteceu? Terrível. Né? As cidades brasileiras, elas são cidades perigosas, porque a pessoa ou vive perto do leito do córrego e do rio, ou vive pendurado no barranco. Quando chove muito, e agora toda hora chove, as pessoas têm problemas, né? Problemas gravíssimos. Mas o que eu queria dizer para você é que eu acho que tem duas causas principais que a gente tem esse estresse todo que você está falando, que não consegue superar a dificuldade. O primeiro é a desigualdade social no mundo e no Brasil, que é obscena, né? No mundo, 26 homens mais aquinhoados de dinheiro detêm a fortuna de 4 bilhões de seres humanos. Dorme com barulho desse, tá certo? É difícil. Então, essa desigualdade que causa miséria, que causa... Enfim, tudo que é de ruim na vida humana, a miséria, a pobreza traz. A outra questão que eu acho que está também deixando o pessoal meio sem noção é a questão da descoberta das redes sociais e da inteligência artificial. Isso trouxe um volume de estresse para cima de nós que nós não estávamos preparados para resolver. Então, nós estamos ainda metabolizando essa situação e vendo para onde vai, se vai para o bem, se vai para o mal. A gente não sabe. Isso também causa um sofrimento enorme e desorganiza, de certa forma, a sociedade nos padrões que a gente estava acostumado. É verdade. Eu, nos últimos tempos, tenho ficado muito assustada com isso, porque com a inteligência artificial... a gente que está dentro do sistema de saúde tem ouvido assim, era o que a gente precisava, né? Tudo, a inteligência artificial vai resolver todos os problemas de saúde que o Brasil ainda tem. E isso cria um estresse muito grande, porque quem convive nesse meio sabe que o Brasil não tem uma infraestrutura ainda para suportar todo esse avanço tecnológico. Então, eu acho que você falou de uma coisa importantíssima. Nós começamos a nos estressar porque estamos vendo tudo isso e a gente sabe que essa infraestrutura ainda não é suficiente. Né? Eu acho que é modismo isso aí, né? Na verdade, você, eu, nós que militamos na saúde há décadas, nós sabemos que o Brasil tem um sistema de saúde público muito avançado, do ponto de vista de atendimento, de acolhimento, o SUS. Mas o SUS tem um defeito gravíssimo de nascença. Qual é o defeito do SUS? Subfinanciamento. O SUS,
ele somando o dinheiro federal, estadual, municipal, dividido pelo número de brasileiros, ele tem R$ 3,88 por dia para fazer promoção, prevenção, cura e reabilitação. É absolutamente insuficiente. E, além disso, muito desse dinheiro ainda é mal gasto, ou nos ralos da corrupção, ou dos ralos da incompetência. Então, eu acho que para você melhorar a situação da saúde pública no Brasil, né, o bem-estar do povo, você tem que resolver o problema do financiamento, pondo mais dinheiro e tampando os ralos, primeiro. Segundo, que eu acredito também que seja um problema, né? Nós precisamos ter mais empatia com os nossos semelhantes. Está faltando empatia, está faltando a relação do profissional da saúde com o seu paciente. Você entendeu? Isso a inteligência artificial não vai resolver, nenhuma tecnologia vai resolver. Isso é uma questão de educação de base naqueles que se formam para atender o seu semelhante. E isso está faltando muito no ensino médico e no ensino das outras profissões também. Claro que tem muita gente boa trabalhando, eu não vou dizer que não tenha, tem sim. Mas é preciso ter de cima para baixo uma criação de uma grande onda de empatia para receber as pessoas com carinho e dar solução ao problema das pessoas. Perfeito. E quando você fala da questão do subfinanciamento e da forma que ele é empregado, além de subfinanciado, esse sistema ainda, quase 80% dele vai para o investimento em hospitais. Então, eu continuo tendo um déficit absurdo em saúde pública. E enquanto isso não for também trabalhado, a gente vai ficar correndo atrás desse resultado que não vai acontecer. O SUS tem uma capilaridade enorme, né? E dentro daquilo que você colocou, eu acho que hoje a gente peca muito em não trabalhar educação em saúde. Que eu acho que é isso que a população precisa, já que a gente está vivendo aí um momento tão complicado dentro dessa estrutura. Mas eu queria colocar mais uma questão com você, que assim, a ONU disse que até 2050, 70% da população global vai estar morando nas cidades. O Brasil, no censo de 22, já mostrou que 87% das pessoas estão nas cidades. Como os municípios estão vendo isso, como que os governos estão vendo isso, porque isso vai impactar de forma diferente dentro do sistema de saúde, né? E o sistema de saúde não vai conseguir resolver isso se não pensar de uma forma diferente. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi que em 70 anos a população mudou da roça para a cidade. Foi numa rapidez enorme. E em levas desorganizadas, né? Nos pau de arara da vida, nas migrações absolutamente... Não foi uma coisa planejada, de cima para baixo, um planejamento. Veja São Paulo. São Paulo tem o centro dele organizado, mas as periferias de São Paulo, uma parte enorme foi ocupada, foi invadida, são bairros absolutamente desorganizados, ruas que às vezes começam e não tem onde terminar. E a vida da população é muito difícil. E o pior é assim, as pequenas cidades, elas estão ficando cada vez mais pequenas, porque as pessoas estão saindo das pequenas cidades para ir para as médias e para as grandes cidades. Então, além da urbanização, ela é uma urbanização seletiva, né? As grandes cidades não param de crescer. Agora, claro, óbvio, lógico que o país não se preparou, não está preparado, e o que acontece de desassistência, de sofrimento, de violência nas grandes cidades é exatamente porque a organização não existiu. São cidades desplanejadas. Para você consertar isso, eu vejo aqui, porque eu fui aqui em São Paulo, fui vereador durante 20 anos, fui secretário 3 vezes da prefeitura, eu vejo o esforço de dinheiro que tem que ser gasto para você urbanizar um bairro que tem lá 30, 40, 50 anos que foi feito. Pega a Zona Sul de São Paulo, Parelheiros, por exemplo. O entorno da represa, o que acontece ali? As pessoas vão entrando ali, destruindo as matas onde brotam as águas que a gente bebe na cidade. Isso está acontecendo. E o poder público não tem condição financeira e nem estrutura
para impedir que esse fenômeno aconteça. Então, eu vejo com muita dificuldade. Existem muitos casos de melhoria, de retomadas, de reurbanizações, existem sim. A gente tem muitos exemplos disso em cidades brasileiras, mas ainda a gente está perdendo a guerra. Infelizmente, a gente veio para as cidades, eu mesmo vim do interior do Rio de Janeiro, de Campo dos Goytacazes, estudar em São Paulo. Estou aqui há 60 anos. Eu sou um exemplo disso que eu estou falando, né? E quanta gente não é? E nós estamos, infelizmente, ainda, a vida nas cidades brasileiras é muito sofrida. Para quem é mais pobre, né, que tem menos recursos, depende de transporte público, depende de saúde pública, não é brincadeira. E isso, claro, vai acabar impactando na saúde e bem-estar hoje e no futuro. As próximas gerações vão acabar também sofrendo com tudo isso, né? Eu sei aí da sua luta dentro dos governos, e quanto hoje o governo consegue entender que a saúde não vai resolver o problema da saúde, né? Ou a gente começa a trabalhar uma questão mais intersetorial, né? A saúde precisa falar com as outras políticas, né? Porque senão a gente vai continuar acreditando que a saúde ela está dentro do sistema de saúde e a saúde não está dentro do sistema de saúde. É por isso que o SUS também não consegue avançar, porque a gente coloca a responsabilidade de melhoria de qualidade de vida, de saúde dentro do SUS, ele não consegue dar conta disso. As mazelas da sociedade acabam caindo, se não é na delegacia de polícia, é na unidade básica de saúde ou no pronto-socorro, né? A pessoa sofre uma mazela na família, um acidente, e aí acaba indo batendo na porta do SUS ou dos convênios, mas 150 milhões de brasileiros são atendidos exclusivamente pelo SUS. Só 50 milhões têm convênios particulares, ou seja, 2/3 da população depende do SUS, né? O SUS é a grande mãe, o grande pai, o grande irmão do povo brasileiro. Agora, o que eu quero colocar para você é assim, eu acho que os governantes têm noção disso. Muitos governantes têm noção disso. Prefeitos, governadores. O problema é você virar isso do avesso. Por quê? Porque nós temos um problema institucional no Brasil que o governo federal é o governo federal, o governo estadual é o governo estadual, o governo municipal. Esses 3 entes federativos, eles têm a maior dificuldade de se entrosar. Um é de um partido, outro é do outro. É um atraso de mentalidade histórico no Brasil. Então, um, às vezes, quer, em vez de ajudar, quer prejudicar o outro, quer boicotar. E, além de ser um problema das 3 instâncias, ainda nós temos um problema, por exemplo, dentro de uma prefeitura, principalmente as grandes. O prefeito que conseguir colocar todas as secretarias como um maestro, ganha o prêmio Nobel. Por quê? Cada secretaria é uma gaveta. Cada secretário é uma entidade. Cada um tem seu time, seu mocozinho, seu orçamento. Para você integrar uma política pública, o esforço que um prefeito, um governador ou mesmo um presidente faz, veja os ministérios. Cada partido indicou um ministro, cada um corre para um lado, o presidente fica ali tentando, né, mas de vez em quando a gente vê as barbaridades de um fazendo coisa para atrapalhar o outro. Então, essa cultura no Brasil, não sei se o resto do mundo, deve ser também em muitos lugares, mas essa cultura do poder público não conseguir trabalhar como um reloginho bem afinado, atrapalha demais a gente fazer uma política pública de prevenção, não só na área de saúde, em qualquer área. Mas na saúde, aí, porque morre gente, né? Esse é o problema, morre gente, né? Uhum. E eu vejo que dentro de tudo isso, a gente tem uma questão muito complicada que dentro da saúde nós somos muito imediatistas, as ações são todas para curto prazo. Quando eu falo de promoção e prevenção na saúde, eu estou falando de ações para médio e longo prazo. Ninguém vai conseguir ver uma ação de promoção e prevenção em um ano ou num mandato.
né? Nós precisamos de tempo e todas as políticas elas são de curto prazo. E com isso eu tenho investimento de curto prazo, políticas de curto prazo e acabo não tendo resultado nenhum dentro daquilo que é o que a gente espera de melhoria e transforme a saúde numa saúde sustentável para nós que estamos aqui e para os que vão vir aí para o futuro. Perfeitamente. Eu fui presidente do COSENS de São Paulo e presidente do CONASENS. Fui secretário de saúde de Diadema em 97 a 2000 e de São Lourenço da Serra, um município pequenininho onde a gente levou a mortalidade infantil a 0. Foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz foi chegar 1 ano e não ter nenhuma criancinha nascida lá morta. Então aquilo é um sucesso, né? Eu fiquei tão feliz com aquilo, a equipe que fez, né? A gente só... Mas eu queria dizer para você assim, eu participei do início do PSF. E era uma resistência, a medicina de pobre para pobre. O pessoal dos hospitais, dos grandes equipamentos, era contra. Hoje o PSF tem 50 mil equipes no Brasil. Eu digo para você, o PSF é que segura a atenção básica no Brasil. Onde tem PSF, funciona direitinho, está completa a equipe, a prevenção é feita, a educação é feita. A resistência foi enorme, porque era a longo prazo. E depois tem uma pressão popular muito grande, as pessoas não têm paciência, as pessoas querem estar com uma dor na coluna, quer ver o médico, quer ir lá, quer sair com remédio, tomar uma injeção. Então essa pressão, como o nosso povo é muito doente, porque a miséria e a pobreza traz doença mesmo, né? Nosso povo sofre demais, é febre, é isso, é prematuridade nas crianças, é violência sexual, 47 mil brasileiros mortos a tiro todo ano no país com arma, quer dizer, nós somos vice-campeões de mortalidade com arma de fogo no mundo. Então isso é uma pressão em cima das portas do sistema de saúde que às vezes não deixa as pessoas planejarem a médio prazo a educação que você está falando, né? A prevenção, é isso que você está falando que é o correto, porque a pressa do dia a dia, da urgência e da emergência, o próprio povo empurra a equipe para fazer o trivial ali que precisa ser feito na hora. Infelizmente, o gestor de saúde às vezes quer fazer e não consegue. É verdade. E assim, eu tenho mais de 40 anos de formada e desde que me formei... Não parece. Não, obrigado, doutor. Naquele momento eu decidi fazer saúde pública e ninguém falava de saúde pública naquele momento. Eu fui uma estranha no ninho, eu estudava em Ribeirão Preto e me mandaram vir para São Paulo, que talvez aqui tivesse alguma coisa para falar sobre isso. Mas naquele momento eu já escutava essas questões, né, da dificuldade da saúde pública e tudo mais. E eu vejo que assim... É a porta de entrada para tudo isso e é a chave para que a gente possa mudar toda essa estrutura, né? Hoje a gente tem as questões sensíveis à atenção primária, hoje, elas são claras e evidentes, né? A gente tem trabalhos aí sendo executados em UPAs, em portas de emergência, que tem trazido para a gente o entendimento de que mais de 80% daquelas pessoas estão ali por questões sensíveis à saúde pública, né? Você vê alguma alternativa para isso? Mudar isso? Tem que trabalhar. A gente não pode... Nós temos que ser o grilo falante na consciência dos outros, entende? Por quê? Porque você veja, por exemplo, vamos pegar um caso, porque tem sucessos no Brasil Sim. que são exemplos para o mundo. Vamos falar a verdade. Apesar de todo o sofrimento e tal, o sistema de vacinação brasileiro, né? O PNI, o Plano Nacional de Imunização, ele é o melhor do mundo. Ele foi o SUS que fez, fomos nós que fizemos. Você, eu e milhares de que eu chamo do exército de jaleco branco. Não tem nem nome as pessoas, é aquele jalequinho branco, tá certo? Que fizeram a imunização do Brasil ser campeã no mundo. Aí vem um presidente malucado aí e pegou e destruiu a imunização no Brasil, quase que botou a 0. Voltou o sarampo, voltou não sei o quê. Quer dizer, então, agora está retomando, né? Porque agora a ministra da Saúde é uma mulher de carreira, lá do Fiocruz e tal, que tem lá os problemas de gestão dela, mas ela é uma pessoa
do time do Jaleco Branco, entende? E ela está retomando, ó, mas nós temos como exemplo o sistema de vacinação brasileiro, o SUS botou isso, é exemplo para o mundo, as pessoas copiam. E tem outros exemplos no Brasil que eu acho que a gente tem, que na questão mesmo de prevenção, de promoção, que a gente tem no Brasil, que são também exemplos muito bons. O Programa de Saúde da Família, por exemplo, foi criado nas unidades básicas de saúde, São Paulo em todas tem. Os grupos de discussão de hipertensos, de diabéticos, entendeu? Esses grupos que reúnem para fazer caminhada, para ensinar a comer, tomar o remédio, isso existe. Em alguns lugares funciona melhor, em outros lugares mais meia boca, mas existe. Em todas as unidades é uma determinação da Secretaria que esses grupos, isso foi uma construção do SUS também, dos sanitaristas do SUS, dos preventólogos do SUS, né? A gente aprendeu isso com o Walter Eliezer. Você sabe que o Walter Eliezer foi o paizão da coisa lá atrás, né? Então eu acho que também tem coisas boas, mas tem que andar muito para frente, e tem muito pouco dinheiro aplicado na saúde. O Brasil emprega 3,7% do PIB em saúde pública. 3,7% do PIB no SUS, né? Você pegar aqui os nossos vizinhos é 7%, 8%, não. O Chile é 11%, a Europa é 12%, 15%, até mais. Então nós somos assim o primo pobre que colocamos pouco dinheiro, e eu repito, ainda o dinheiro muitas vezes é mal gasto, porque ou pela corrupção, pelo gasto criminoso do dinheiro, ou pela incompetência de muitos gestores, né? Que não sabe fazer, faz repetido, enfim, faz errado. Então, nós temos que ser grilo falante. Eu me sinto aqui nesse programa seu, junto com você, como 2 grilos falantes na consciência das pessoas, para não deixar as pessoas esquecerem do caminho. É verdade. Você falou uma coisa assim importante, que dentro da construção do SUS, né, eu tive lá, e uma das questões mais importantes que eu acho que o sistema trouxe foi a integração e a continuidade do cuidado, né, criando as redes integradas de saúde. Eu acho uma pena hoje que os estados e os municípios perderam o entendimento do que é uma rede integrada de saúde, né? Então, perdemos a essência da estrutura do SUS. Eu acho que hoje a gente está vivendo aí cada vez mais com péssimos resultados em algumas áreas, é claro, mas isso muito relacionado por essa falta de entendimento do que é integrar uma rede. Então, hoje você tem áreas trabalhando, você tem unidades básicas trabalhando uma contra a outra, e uma num determinado rua, paralela a outra, e as ações não são coordenadas, né? Por isso que eu acho que os municípios é que precisam fazer um grande trabalho, porque a estrutura do SUS está no governo federal, mas os municípios vão ter que retomar conceitos básicos do sistema. Quando eu estava no Conasens, eu virei um peregrino do SUS, né? Eu viajei o Brasil inteiro porque os municípios não eram aderentes ao SUS. Quem fez a adesão dos municípios ao SUS foi na gestão do Serra. Eu era presidente do Conasens e a gente viajou convencendo os prefeitos e os secretários a assinarem aquele protocolo de atenção básica ou de atenção plena. Você lembra disso? Então, nós tínhamos 400 municípios brasileiros eram aderentes ao SUS. 2 anos depois, tinha 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios que assinaram, porque o ministro era o Serra, ele pôs dinheiro, ele passou de 1,5 bilhão de repasse do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais, de 1,5 bilhão para 7 bilhões. Quando os prefeitos viram que haveria dinheiro novo, eles correram para aderiram. E aí funcionou a tal comissão tripartite, funcionava bem, reunia todo mês. Houve uma integração entre governo federal, ministério, o CONAS, que eram os secretários estaduais, e o CONASENS, que éramos nós, municípios. Trabalhávamos juntos, era como um time. Claro, obedecendo toda a questão federativa, a autonomia dos estados, dos municípios, mas a gente fazia o plano e o plano descia de uma forma suave. A gente avançou muito.
Quando eu peguei o Conasens, tinha 1.800 equipes de PSF no Brasil, 1.800 de Programa de Saúde da Família. 2 anos depois, quando eu saí, tinha 18 mil. Nós aumentamos em 2 anos 10 mil. Aí agora tem 50 mil, mas foi um aumento assim muito grande, porque as pessoas começaram a acreditar que o sistema tinha comando, que tinha orientação, que tinha rumo. Quando o Serra foi ministro, ele foi um ministro muito bom, eu reconheço isso aí. Teve outros também que foram bons, o Adib, com toda a luta dele, mas o Serra arrumou dinheiro novo e deu um rumo, né? Hoje eu diria para você que o Ministério da Saúde não consegue fazer o papel de liderança do sistema que deveria fazer. Não por culpa da ministra, ela é uma pessoa do bem, mas toda a complexidade política que o Brasil está, fica... No governo passado, estados, municípios e governo federal brigaram por causa da vacinação. Teve estado que tomou na mão a questão da vacinação, porque o governo federal não queria fazer, houve uma confusão terrível. Isso esfacelou, de certa forma, o comando do SUS. E nós estamos sofrendo desse problema até hoje. Infelizmente, você tem toda a razão. É isso. Eu acho que a nossa conversa, a gente poderia ficar aqui o dia todo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ela foi bastante esclarecedora e o mérito de tudo isso é trazer à luz temas que, de um modo geral, as pessoas têm deixado um pouco de lado. Isso os profissionais, as escolas e até as autoridades de saúde. É o que você disse, nós precisamos ser um grilo falante e repetir isso o tempo todo, né? Então, exatamente por isso que nós criamos esse podcast. O podcast Saúde Sustentável, ele veio para entender toda a evolução que a gente está vivendo dentro desse contexto, entender o que as alterações climáticas estão trazendo dentro dessa estrutura, os avanços tecnológicos, e nós precisamos ter propostas mais inovadoras, porque o que eu vejo é que a gente continua repetindo cada vez mais o mesmo mantra da tecnologia, do avanço da tecnologia, sem pensar naquilo que são os determinantes sociais que impactam tanto dentro do nosso sistema. Isso é importante para nós hoje e para o futuro também. Então, por esse motivo, eu quero te agradecer, né, e dizer que foi super importante para nós, dentro desse podcast, conhecer o seu ponto de vista sobre esse assunto, e eu espero que a gente possa repetir isso mais vezes. E eu queria que você deixasse... Eu acho que a gente foi um pouco... não foi tanto otimista nas nossas discussões. Nós somos realistas. Tá bom, mas eu queria que você deixasse alguma finalização aí para os que estão nos assistindo. Não, eu quero primeiro agradecer você, Mara, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez cumprimentar quem nos assiste. E, na verdade, é assim, a gente não pode encobrir a realidade com um manto de maravilha. A realidade nossa é uma realidade difícil, né? Conquistas existiram e existem. Conquistas existiram e existem, com muita luta e muito sacrifício. Nada foi dado para ninguém. Tudo foi conquistado por gente como você, por muitas pessoas que estão aí batalhando, lutando, esclarecendo. Tudo foi conquistado, mas tem muita conquista boa. Você vê a mortalidade infantil no Brasil. Quando eu entrei em Diadema, era 22,8. 4 anos depois, quando eu saí, a mortalidade foi para 14. Quer dizer, e no Brasil despencou. Isso é coisa do sistema de saúde. São coisas boas. Mas nós temos que chamar atenção sempre para os problemas, né? Para os desafios. A gente não pode ficar sentado em cima dos sucessos. Isso. Os sucessos existem. Mas o que nos angustia é como melhorar o que está ruim. Por isso que nós não somos pessimistas. Se a gente fosse pessimista, nós não estaríamos aqui conversando. Nós somos realistas e queremos melhorar aquilo que precisa ser melhorado. O financiamento do sistema de saúde é absolutamente importante para a gente sair, dar um salto de qualidade. E eu quero só para terminar dizer assim, esse negócio de tecnologia, eu sou fã absoluto, mas eu com o meu estetoscópiozinho faço milagre, tá? Às vezes eu com o meu estetoscópiozinho eu faço mais do que o aparelho de raio-x. Então é importante a tecnologia, mas nós temos que aprender
que a medicina e a saúde, ela trabalha muito com a empatia humana. Se a pessoa confia em você como profissional, 50% da cura dela está resolvida. Está resolvido. É assim que eu penso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado você. Bom, então nós ficamos assim. Eu sou Mara Machado e hoje foi a segunda edição do nosso podcast Saúde Sustentável. E tivemos o prazer de receber aqui o Dr. Gilberto Natalini. Eu termino isso tudo agradecendo aos que estão nos ouvindo e também dizendo que não percam as nossas próximas edições, porque esse podcast está sendo feito para você. E nós estamos procurando cada vez mais melhorar para que você entenda o que é que nós estamos debatendo nessa estrutura da saúde sustentável. Muito obrigado e até a próxima.